Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Santo Tomás de Aquino, Rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não pode. Então é o seguinte. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Peço perdão pela minha voz, estou falhando hoje, né, que eu estou saindo de uma infecção de rinite. Já tem 20 dias que eu estou saindo dessa rinite, mas quando eu achei que eu tinha saído, eu caí nela de novo. Então, não deu para sair completamente, mas agora espero que eu saia realmente. E no nosso último encontro aqui sobre educação, a gente comentava dos problemas da educação. A gente dizia que hoje nós enxergamos que a educação ela está voltada, ela foi montada para que o homem servisse ao mercado de trabalho ou servisse às ideologias marxistas que a gente vê hoje. Então, basicamente, o que a gente vê na escola hoje, no sistema público de ensino, ou até mesmo na rede privada, aquilo que está construído na BNCC, nos programas que dão unidade para a educação em todos os países do mundo, é basicamente um currículo voltado para formar a pessoa para o mercado de trabalho, ou para desconstruir a personalidade dela, ou misturando as duas coisas e dando uma espécie de educação esquizofrênica, que a gente até comentou esse termo, né? Por que uma educação é esquizofrênica? Quer dizer, a pessoa que é esquizofrênica ou bipolar, ou alguma coisa nesse sentido, é uma pessoa que não tem identidade, né? Ela até tem, mas ela não reconhece a sua identidade. Então ela se perde, ora ela é uma coisa, outra ela é outra coisa. Então o nosso currículo, o nosso modelo de educação, ele foi montado de tal forma que a gente não consegue mais perceber, qual que é a finalidade dele? Para que ele existe? De onde é que ele veio? Por que ele é assim hoje? E por que isso acontece? Isso acontece porque não se tem mais noção do que eu chamei aqui nessa formação de princípios da educação. O que são princípios? Santo Tomás de Aquino, num opúsculo dele chamado Opúsculo sobre a Natureza, olha que nome interessante, é um opúsculo de uma ciência que a gente chama de física, dentro da filosofia, né? Que é o estudo dos entes naturais, de como é que funciona o mundo natural, de como é que funciona o movimento das coisas. E ali dentro desse livro, ele vai descrever certas coisas, ele vai apontar certos conceitos que são chave para a gente ler qualquer coisa que está em transformação na sociedade. A física moderna, quando a gente vou abrir um livro de física agora para estudar, ela vai estudar um movimento do tipo local. Um carro foi de Capinópolis até Ituiutaba a tantos quilômetros por hora, e a distância é X. Quanto tempo ele gastou? Né? Só mudanças locais, os astros. Mas a física antiga, do Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino, ela vai dar chaves de leitura de toda mudança que seja não só local, mas de qualquer coisa que esteja em fluxo, em transformação. Uma sociedade que está se transformando, uma empresa que está em decadência, alguém, a própria psicologia da pessoa que está em transformação. Tudo isso são movimentos e cujas chaves de leitura são dadas para a gente mediante esses conceitos de Tomás de Aquino, né? E um conceito importante é o princípio. Né? O que é um princípio? Ele diz:
Um princípio é aquilo que vem por primeiro em certa ordenação. Vou ter que falar para minha esposa se preparar, que vai ser assim. Acostumar. Aquilo que vem por primeiro em certa ordenação. Como assim? Bom, tudo que possui uma certa sequência ordenada começou de um ponto. Esse ponto a gente chama de princípio, né? Então, por exemplo, qual que é o princípio do dia? O princípio do dia é a aurora, quando nasce o sol. Qual foi o princípio daquela casa? Foi a ideia da pessoa de construir a casa naquele lugar. Foi o princípio dela. Consegue entender essa noção de princípio? Muitas vezes a gente está morando na casa e esqueceu qual que é o princípio dela. É mais ou menos assim que acontece com as estruturas. Então, analisar os princípios da educação significa entender o seguinte: o que é que eu devo considerar, me lembrar, pensar, pressupor por primeiro, antes de querer discutir a educação. Então, nós somos um grupo aqui presencialmente agora pequeno, mas com certeza grande das pessoas que vão assistir e vão estar juntas com a gente, que temos a intenção de entendermos melhor o que é educação. Primeiro, porque sabemos que a educação é um pilar do cristianismo, e nós somos cristãos, queremos viver o cristianismo no seu sentido pleno. A gente precisa entender o que é educação. Em segundo lugar, para pegar aquilo que a gente entender de educação, aplicar em nós, aplicar nas outras pessoas que dependem de nós, e depois usar disso para servir a sociedade, ajudar a sociedade a sair do buraco onde ela se encontra. Que aí entraria um projeto concreto, por exemplo, da criação de uma escola católica, né? Para que a gente faça isso, nós temos que voltar e com muita paciência entender primeiro, antes de discutir a educação, os princípios, certo? Então é isso que a gente vai fazer aqui, talvez em algumas aulas. Bom, então o primeiro princípio que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: nós sabemos que educação é algo que se dá para seres humanos, não é isso? Você não se educa cães, cachorro você adestra, você faz com que ele se acostume com certos comandos e ele se acostumando, ele faça aquilo que você quer. Nós não queremos adestrar seres humanos, queremos educá-los. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, o primeiro princípio é o seguinte: eu preciso ter uma noção clara do que nós chamamos de antropovisão ou antropologia. O que é isso? Uma antropovisão é a visão que eu tenho do que é o ser humano. Certo? Então, acho que vocês já me ouviram falar, talvez ela já até ouviu falar várias vezes sobre esse tema, mas não dá para a gente chegar e ir falando de educação sem levar isso aqui em consideração, em primeiro lugar, né? A questão da antropovisão. Então, é o seguinte: uma antropovisão é uma visão, um entendimento do que seja o ser humano, e uma vez que eu entendo o que é o ser humano, a visão de qual é o seu fim. Qual é o destino do ser humano, né? De acordo com a constituição do ser humano. Para que ele existe? Para que ele foi feito? Por que ele tem as coisas que ele tem dentro dele? A qual finalidade aquilo se destina? Por quê? Porque vocês conseguem entender que educar uma pessoa significa pegar aquilo que ela é agora, ser humano, e conduzi-la em direção ao seu fim, aquilo que é próprio dela. Não é assim? Conseguem perceber isso? O Aristóteles, o Santo Tomás, né, chega inclusive a dizer que alguns princípios eles são causas. E aqui só para dar um
parênteses filosófico. O que eu estou querendo entender aqui é a causa formal do ser humano. Quer dizer, qual é a essência do ser humano, o que ele é, qual que é a sua forma. E a sua causa final. Isso também é física aristotélica, né? A gente vai estudar isso no curso lá que eu estou dando de filosofia, no módulo, acho que 4 ou 5, vai demorar. Mas eu já estou adiantando o assunto aqui, para a gente poder conceitualizar essas coisas. Então, eu quero entender qual que é a forma do ser humano e o fim a qual ele se destina. O segundo princípio que eu tenho que ter em mente é o seguinte. Eu sei o que é o ser humano, eu tenho uma antropovisão, sei qual é o seu fim, e agora o que eu preciso ter é modelos de pessoas que alcançaram esse fim. Quer dizer, alguém já conseguiu alcançar esse fim? Porque se essa pessoa conseguiu, ela é um mestre. Ela pode ser uma pessoa que vai ensinar pra gente como é que faz para chegar lá. Entendem? Então aqui eu estou delineando os princípios não só da educação católica. Qualquer educação. Eu quero montar aqui um sistema educacional que, sei lá, transforme os seres humanos em adultos, em crianças de novo. Que fazem comportar igual criança. Então você vai precisar entender o que é o ser humano. Você vai precisar entender se existem pessoas que conseguiram se tornar crianças de novo, para então entender a metodologia para isso acontecer. Certo? E o terceiro princípio é justamente esse. O método, o caminho, o mapa que deve ser percorrido para que uma pessoa, então, consiga alcançar aquele fim que a gente propôs lá na nossa antropovisão. Certo? Então, de novo, essas 3 coisas sempre têm que estar presentes. Entender o que é o ser humano, a visão que eu tenho de ser humano, né? E aqui eu vou entrar na visão cristã de ser humano, porque o marxismo vai ter uma visão de ser humano. Nós falamos, até comentamos na formação passada, de que o marxismo vai dizer o seguinte: o ser humano é um animal que trabalha. Se o ser humano é um animal que trabalha, o fim dele é o trabalho. E aí tem que ser educado para isso. Né? Então nós vamos ter que entender qual que é a antropovisão do ser humano segundo o cristianismo, qual que é então o fim do ser humano, quais são as pessoas que ao longo da história da humanidade conseguiram chegar nesse fim, e qual é o mapa, o caminho que essas pessoas entregaram para que seja possível, então, de chegarmos até esse fim. Esses são os princípios. Certo? Posto esses 3 princípios, aí a gente poderia, então, falarmos propriamente da educação. E o que é educação? Educação vem do latim ex ducere. Ducere é conduzir, verbo ducere. Conduzir, e ex é saída, para fora. Então, quando a gente diz educar, ex ducere, significa conduzir alguém para fora. Que seria mais ou menos assim, pegar aquilo que está latente nela. Você olha para essas crianças, você vê latências, né? Você consegue imaginar como é que elas vão ser daqui a 10 anos. Ela tem 2 caminhos, positivo e negativo. Ex ducere, educar essas crianças é o quê? É conduzi-las das suas potencialidades até o limite da sua perfeição. Ou seja, eu olhar para uma criança assim e falar, eu sei onde é que ela pode ir, do que ela é capaz. Então eu vou ajudá-la a conquistar isso. Entendem isso? Agora vejam só. Portanto, educação, pedagogia propriamente dita, é um trabalho que envolve o mestre, o discípulo, e que envolve pegar esses princípios e, sob a luz deles,
iluminar a realidade concreta dos discípulos para ver como é que eu vou conduzi-los. Vocês conseguem ver que não é um trabalho fácil? Hã? Que educar... Uhum. Que educar não é só entregar para a escola ou deixar os meninos em casa e se virando, né? Educar é um trabalho. E aí o mestre ele tem uma grande responsabilidade, porque ele precisa não só entender os princípios que eu estou colocando aqui agora, como pegar eles e olhar para a realidade dessas pessoas em concreto, individualmente. Porque não adianta eu chegar com o currículo e colocar assim como uma camisa de força. Vamos vestir isso aqui e vamos aplicar, porque isso aqui dá certo. Aí na hora não dá e a gente não sabe por quê. Porque tem que ter um casamento entre o concreto e os princípios. Por isso que uma educação estatal, que é uma ideia de educação única, universal, para todo mundo do mesmo jeito, ela não funciona. Porque a personalidade humana, ela se desenvolve de maneira individual. Entende? Então vocês vejam como que o trabalho do professor, do mestre, ele é de mais alta importância. E esses dias, né, a gente andou vendo aí que o curso considerado como o nível mais baixo no Brasil é o curso de pedagogia. Ou seja, para formar os mestres. Então vocês vejam o nível de degradação em que a gente está descendo. Certo? Portanto, se a gente quer educar os outros, se a gente quer montar uma escola, se a gente quer fazer algo desse tipo, nós precisamos entender a responsabilidade que a gente tem e lutar para alcançar a excelência, né? Para não fazer mais do que já estão fazendo aí. Ok? Tá, então vamos primeiro agora falar do primeiro princípio. O primeiro princípio é a antropovisão. Vamos falar da antropovisão cristã ou católica, já que o tema dessa formação são os princípios da educação católica. E aí eu preciso dizer uma coisa. A visão de ser humano dentro do cristianismo, ela está associada, ela está ligada a uma visão maior do que é a própria realidade. Que aí já não é mais antropovisão, é uma cosmovisão e uma visão teológica do mundo, da realidade, certo? Então eu preciso começar dos princípios mais altos para mostrar para vocês o que é o ser humano na concepção do cristianismo. Isso aqui a gente poderia gastar horas e horas. Nós vamos fazer um resuminho. Que é o quê? Resumindo assim, no máximo que a gente consegue, é o seguinte. Deus é eterno, né? Os filósofos, as pessoas que existiram no mundo, na história da humanidade, desde Adão e Eva até hoje, que quiseram procurar entender quem é Deus, elas descobriram algumas coisas de Deus. Descobriram que Deus é eterno, imóvel, imutável, que existem perfeições em Deus. Os filósofos escreveram isso, dessas descobertas deles sobre Deus. Só que aquilo que é a essência da revelação cristã, né? O que é revelação cristã? É o seguinte: a religião cristã, ela trouxe alguma coisa, ela revelou. Revelar é tirar o véu, mostrar o que estava escondido. Alguma coisa que os filósofos e que os estudiosos não descobriram. O que foi essa revelação do cristianismo? O que Deus quis revelar para a gente? Olha que coisa mais fantástica, né? Porque isso é o miolo do evangelho. Isso é o centro do que é o cristianismo. O que Deus quis revelar para o ser humano foi a sua natureza não externa, que ele é imóvel, eterno, permanente, etc. Mas a sua natureza interna, quem ele é por dentro. E ele quis revelar, então, que ele é uma comunhão de pessoas. Ele é uma família. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo.
e que essa comunhão se dá mediante o amor. Entende isso? Quer dizer, para que existe toda a Bíblia? A Igreja Católica, o cristianismo existe para quê? Para dar para a gente meios da gente penetrar nessa grande verdade do que Deus quis revelar para a gente, que Ele é um mistério de uma comunhão de 3 pessoas que se amam. Entende isso? Tudo existe para isso. Para que tem que ir na missa, tem que comungar, tem que rezar, tem que fazer isso aqui que a gente está fazendo? Para que a nossa vida se ordena? Porque Deus criou os seres humanos para isso, para conhecer Ele. E o cristianismo, então, revela que Ele é uma comunhão trinitária. Renner, como é que Deus revelou isso? Como é que Ele podia contar para a gente que Ele era trindade? Ele chegar e falar, olha, eu sou uma trindade? Não. O plano de Deus, para que isso acontecesse, foi pegar uma das suas pessoas, que foi a segunda, e iniciar um outro mistério chamado de encarnação. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarna, se torna ser humano, e nós chamamos ela de Jesus Cristo. Jesus diz que tudo aquilo que ele ouviu do Pai, ele deu a conhecer aos seres humanos. Que Jesus, ele só faz as coisas que ele aprendeu do Pai. E aí, depois de explicar tanto, ele ainda fala, Filipe olha para ele e fala assim, Senhor, você está falando tanto do Pai, né? Mostra o Pai para a gente, que isso nos basta. E aí Jesus fica bravo, triste. Ele diz, olha, há tanto tempo eu estou com você, Filipe, e até hoje você não entendeu que quem vive o Pai, ou seja, não entendeu ainda que conhecer a Jesus Cristo, conhecer a mim, é justamente conhecer o mistério da vida trinitária. Entende? Então, quer dizer, Jesus, ele é a revelação do que é o mistério da Trindade. Ele ensinou muitas coisas no Novo Testamento, ele disse assim depois, olha, tem tanta coisa que eu quero contar para vocês, que vocês não vão entender agora. Só depois que vier o Espírito Santo, é que vocês vão entender mais profundamente isso. Na verdade, ele quis dizer assim, ó, quem está na primeira, segunda e terceira morada, até entende o que é a Trindade teoricamente. Mas eu quero que vocês participem, eu quero que aconteça aquilo que eu falei lá na oração sacerdotal, que nós sejamos um, como eu e o Pai somos um. Quer dizer, eu quero que vocês participem, que vocês experimentem dentro de vocês o que a Santíssima Trindade vive. Eu queria que vocês sentissem na pele o que é ser Deus. Ser Deus. Vocês nunca vão ser Deus como eu, Jesus fala, né? Mas vocês vão poder participar dessa divindade, mediante a minha graça. Entenderam isso? Quer dizer, essa é a teologia, né, do Evangelho. Isso é a visão da realidade, segundo a revelação cristã, de que Deus é uma trindade, que Ele criou os seres humanos para participarem da sua vida íntima, e o meio pelo qual Ele usou para que isso acontecesse foi a encarnação do Verbo, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para nos salvar. Não é isso? Salvar do quê? Salvar do inferno, mas também salvar da vida, que a gente diz, a vida natural, e nos elevar para uma vida verdadeiramente divina. Entende? Não é salvar para a gente ir para o céu só depois da morte, mas é para começar a viver já o céu nessa terra. Como é que a gente toma posse dessa salvação do Cristo? Dessa vida que Ele veio trazer para nós? Primeiro, pelo batismo. O batismo enxerta em nós uma graça, uma vida sobrenatural. E essa vida, olha que interessante, ela então amplifica o ser humano, as suas potencialidades, as suas possibilidades. Pega mais um tiquinho lá para mim. Como assim, René? É que é o seguinte. Veja só como agora a gente pega isso
E podemos olhar agora para a antropovisão a partir disso. Quando o ser humano ele recebe o batismo, recebe a graça, ele agora não tem só potencialidades para ele realizar que são meramente humanas. Mas então, eu olho para essas crianças, né? A gente pensa assim, pode ser uma grande médica, uma grande engenheira, pode ser uma filósofa, pode ser uma sábia, pode ser muitas coisas. Mas agora, com o batismo, elas são batizadas. Eu agora posso olhar para elas e pensar, podem ser santas. Entende? O que está acontecendo aqui? Eu pego um ser humano desse, que tem potencialidades, e agora eu sei medir a amplitude a qual ele é capaz de chegar de maneira negativa e de maneira positiva. Um cachorro, se eu pego um cachorro, eu sei mais ou menos, se eu adestrar aquele cachorro, o quão bom ele pode ser. E se eu enfesar aquele cachorro, maltratar ele, o quão ruim aquele cachorro pode ser. Mas vocês conseguem ver que a escala ela é limitada? Quer dizer, ela é pequena. Um cachorro não pode se tornar um demônio. Um cachorro não pode fazer uma bomba e explodir um prédio. Ele pode morder e matar muita gente. Mas ele não vai passar disso, de morder. Certo? Um ser humano, você olha para um ser humano, aparentemente ele é inocente. Mas a amplitude de negatividade que ele pode chegar é altíssima. Você olha para Hitler, Mao Tse Tung, certo? Pessoas, os próprios marxistas lá da escola de Frankfurt, né? O próprio Antônio Gramsci, que falou assim, a pior desgraça que fizeram para a Revolução foi inventarem a ideia de que crianças podem comungar. Né? Olha que malícia que está por trás de uma frase dessa. Quer dizer, o ser humano ele pode chegar numa escala de negatividade muito extrema. Só que com o batismo, com a graça santificante, a gente amplificou agora a escala positiva do ser humano. Se antes na história, a gente vai ler os grandes clássicos da história, a gente vai ver os heróis. Pessoas que são aclamadas pelas civilizações como muito boas. Agora eu digo, o que são os heróis antigos se comparados com os santos da igreja? Não são nada, os santos estão numa escala assim infinitamente superior. Entende? O que eu estou querendo dizer é assim, a nossa antropovisão agora, com o cristianismo, ela é larga. Eu olho para o ser humano e vejo as potencialidades dele gigantes. E eu tenho que levar isso em consideração antes de pensar na educação desse ser humano. Isso, descendo agora num ponto mais concreto, isso é tão grave que nós percebemos hoje muitos jovens, adolescentes, que terminam o ensino médio e têm muita dificuldade de saber o que vão fazer da vida. Né? Por quê? Porque a educação que eles receberam não mostrou para eles a amplitude que existe, a gama de possibilidades de escolha que eles podem fazer na vida. O que é ofertado para eles são um leque muito pequeno. Então é o seguinte, você terminou o ensino médio, o que está na cabeça da pessoa? Né? É o seguinte, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Porque se eu não ganhar dinheiro, eu não vou ser feliz. Todo mundo tem um carro bom, eu preciso comprar um carro bom. Todo mundo tem, sei lá, uma namorada. Ou agora a moda é um namorado e uma namorada ao mesmo tempo. Então, todo mundo está fazendo isso. Todo mundo está indo na festa X. Todo mundo está fazendo tal coisa. Então, o leque de possibilidades que eu tenho de escolha são pequenos. E aí parece que eu vou fazendo aquelas escolhas e não fico feliz. Né? Por quê? Porque não foi apresentado para ele mais possibilidades. Por exemplo, eu vou dar uma experiência pessoal minha. É que eu nunca tinha entendido que existia uma atividade chamada vida intelectual. Quer dizer, você levar uma vida
de estudos, para quê? Para buscar a verdade. Que a gente sempre estudou para quê? Para passar no vestibular, para trabalhar, para fazer coisas práticas. Né? Tem até aquele livro clássico da literatura brasileira, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que tem um episódio que uma mulher passa na porta da casa dele e vê um estante cheio de livros. E fala assim, para que ele tem esse tanto de livros se ele não é nem bacharel? Quer dizer, ele é nem formado, para que ler livro? Quer dizer, a ideia que a gente tem é que ler, estudar, está associado a diploma, títulos, não é isso? A coisas práticas, utilidades práticas. Quando, na verdade, não existe uma coisa chamada busca da verdade. Quando eu comecei a ter aula com o professor Olavo de Carvalho, é que me despertou essa possibilidade da vida humana. Né? E aí eu percebi, nossa, esse é um negócio que eu sempre quis fazer. E nunca vi ninguém fazendo. Não sabia que existia isso. Aí a gente se encanta. É algo muito parecido com a igreja. Sei lá, às vezes, vou dar um outro exemplo também que é meu. Você está lá acostumado a ir em missas, que às vezes são da teologia da libertação. Então, você passa a vida não vendo muito sentido no que está acontecendo. Que cristianismo é esse? Esquisito. Né? Você entra na universidade, rapidinho você vai virar ateu ou vai para outra religião. Mas aí, por exemplo, você tem uma experiência com Deus. Como aconteceu com muita gente na Renovação Carismática Católica. Aquilo muda a sua perspectiva, porque era o que você sempre estava procurando. E não sabia que existia essa potencialidade. Entende? Então, isso é grave hoje, porque os seres humanos hoje estão com um leque muito limitado de potencialidades. Porque a educação de hoje não dá para eles esse referencial de potencialidades. Tá claro isso? É por isso que o mestre, aquele que vai ensinar, então deve ter com clareza o que é o ser humano, qual é então a amplitude do que ele é capaz de fazer, positivo e negativamente. Né? Negativamente também. Né? Quer dizer, a gente olha para crianças assim, que são inocentes, mas a gente não pode ceder na educação delas aos caprichos e aos egoísmos delas. Por quê? Porque isso lá na frente pode levar a uma potencialidade negativa. Né? Tem muito pai e mãe que acha bonitinho o menino cometer delitos. Né? Xingar, dar murro, fazer coisa aí, você, nossa, que gracinha, tá só brincando. Rir, bonitinho, mas não é assim. Então, isso não é uma indireta pra você, viu, tá? Isso é só... É só... o que tinha pra falar. Ok? Certo. Renner. Então, na visão cristã, o que é o ser humano? O ser humano, ele nós vamos pegar agora a visão cristã, ela é uma visão que soma, que pega emprestado conceitos, ideias que foram muito bem trabalhadas pela filosofia tradicional, a filosofia de Aristóteles. E aí a gente pode dizer, então, como São Paulo diz na carta aos Tessalonicenses, que o ser humano é corpo, alma e espírito. Não são três partes. Não são três constituições diferentes. Né? Os detalhes disso a gente precisa falar agora, porque isso é coisa da filosofia. Mas é importante a gente entender o seguinte, que é como se fosse, isso é uma analogia que eu vou fazer agora, três partes. Não são três partes, vamos entender como se fosse, para ficar mais fácil. Corpo, alma e espírito. Né? O ser humano tem um corpo. O corpo, na realidade, ele é o quê? Ele é a parte material do ser humano. É aquilo que a gente pega, é a parte física. Certo? É fácil de entender. O corpo é o que está funcionando aí dentro da gente. Que tem, inclusive, princípios de operação, pelo qual o nosso corpo é capaz de se comunicar, de captar o mundo que está ao redor. Que princípios são esses? O que o ser humano tem no corpo
que torna ele capaz de receber informações do mundo externo. São os sentidos, né? Tato, visão, olfato, paladar. Os nossos sentidos, então, nos colocam em contato com as informações do mundo exterior. O ser humano também tem uma alma. O que significa essa alma? A alma é um princípio de vida, é aquilo que ordena e anima o corpo, e que também tem certos princípios de operação, que a gente chama de faculdades, né? A gente é acostumado a pensar, e hoje esse termo alma, ele é muito traduzido como mente, né? A nossa mente. O ser humano tem um corpo que ele pega a parte material, e ele tem uma mente que é a parte imaterial. Você não pega só a mente. Você não pega a mente e coloca num copo. O corpo, se você quiser pegar um pedaço do seu corpo aqui, você põe. Mas a mente não, a alma não. O psicólogo é o quê? É o cara que vai cuidar da mente, né? Ou da alma da pessoa. E a gente está acostumado a entender a mente, a alma, como sendo uma espécie de caixa, de arcabouço, onde tem uma confusão de coisas acontecendo ali. Não é assim? Quer dizer, tem horas que eu tô com vontade de tomar Coca-Cola, tô com fome, tô com desejo de ir para a igreja. Passa meia hora, tô com preguiça de ir para a igreja, quero pecar, né? Tô com medo agora de tal coisa, de repente tô com coragem de fazer outra. Tô com preguiça. É uma série de coisas que eu quero e não quero, que eu penso e não penso, que estão circulando dentro de mim. Outro problema que a nossa juventude hoje encontra. A nossa juventude hoje, ela não consegue ter luz para olhar dentro da alma dela e perceber o que é mais ela e o que é menos ela. Vou dar um exemplo. Vocês pensaram, eu vou lá hoje no instituto ou eu vou ficar em casa dormindo, né? Parece que uma parte de você queria vir para o instituto, a outra queria ficar dormindo. Mas qual parte é mais você? O jovem hoje, ele não consegue entender, ele acha que ele é isso, ele é o Raul Seixas, né? Ele é uma metamorfose ambulante. Ele vai escolher, tanto faz. E não é assim, existe uma hierarquia de coisas dentro da nossa alma, dentro da nossa mente, que foi o que os filósofos gregos conseguiram perceber, iluminar e mostrar para mim. E aí eles chegaram, né, naquela definição clássica, naquele elenco clássico das faculdades humanas, para dizer que nós temos, de maneira geral, sem entrar aqui naquelas faculdades mais difíceis de definir, nós temos uma parte racional dentro de nós, nós temos uma parte animal. Dentro da parte animal, nós temos a capacidade de conhecer pela imaginação, pela memória, né? Então, eu imagino coisas. Se eu fechar o olho aqui agora, eu posso pensar num cachorro, num gato, num besouro. E eu lembro do cachorro, do gato que eu vi, do besouro que eu vi. Os animais também têm isso. E claro que eles não escolhem quando eles querem lembrar de uma coisa. Mas eles têm na mente deles imagens que povoam a cabeça deles. E eles têm memória também. Tanto que se eu chego lá em casa agora, o gato que a gente arrumou lá, ele vai lembrar que eu sou uma pessoa amigável, né? Então, existe isso nos gatos, nos cachorros e na gente também, certo? E tem também, além do conhecimento animal, tem a parte de desejos que são animais. São as minhas emoções, as minhas paixões. Então eu tenho desejo por certas coisas, tenho aversão por outras, tenho consideração de uma coisa que me gera amor, me gera ódio, repulsa. Se for uma coisa que eu gosto, aquilo me deixa alegre. Se eu não gosto, me deixa triste, né? Eu tenho esperança, desespero, medo, ira. Tudo isso, de alguma forma, também está presente nos animais. Não da mesma maneira, mas de uma maneira analógica.
mas que eu também tenho na minha alma, na minha mente. Conseguem ver isso? Conseguem ver que isso não é o corpo, isso é mente, é alma, mas que influencia e está em conformidade com o corpo o tempo inteiro? Porém, eu também tenho uma parte que é racional. O que é a parte racional? De novo, se a parte animal ela tem conhecimento e ela tem reações a esse conhecimento, que são as emoções, na minha parte racional também tem um tipo de conhecimento racional, que é dado pela minha inteligência, e eu tenho reações ao meu conhecimento racional da minha inteligência, que é chamado de vontade. Claro? Eu tenho inteligência, vontade, imaginação, memória e as minhas emoções. A minha inteligência é a capacidade que eu tenho de enxergar a verdade. É a capacidade que eu tenho de perceber coisas que não são materiais, que não têm imagens. Por exemplo, vocês entendem o que eu estou falando aqui agora porque vocês são seres inteligentes. Né? O cachorro não entende o que eu vou falar aqui agora. Ele entende comandos, né, físicos. E vocês têm uma vontade, que é a capacidade que a gente tem de tomar decisões livres. É o nosso apetite, aquilo que nos move diante daquilo que a gente vê com a nossa razão, com a nossa inteligência. Tá claro isso? Renner, qual que é o fim último do corpo? O fim último do corpo é se ordenar a alma. Meu corpo ele se nutre, cresce e pode se reproduzir, mas ele existe para dar um suporte para que a minha alma, a minha mente possa agir com as suas faculdades. Eu só consigo imaginar, inteligir, decidir as coisas porque as coisas chegaram até mim pelo meu corpo, pelos meus sentidos, né? Nada disso aconteceria se eu tivesse em estado vegetativo. Não é assim? Então, quer dizer, o meu corpo ele tem que ser ordenado para a alma. Né? A senhora é fisioterapeuta, né? Você cuida do corpo. Então, é bem interessante ter essa noção. Por quê? Por que eu vou tratar o corpo dessa pessoa? Não é simplesmente porque é corpo. É para que isso, de alguma maneira, vai influenciar na psicologia dela. Para que ela possa, então, operar com as suas faculdades de maneira melhor, mais ordenada. Olha que interessante isso, né? Para que eu tenho que ter saúde, cuidar dessa rinite que eu tenho? Para servir a minha alma, a minha mente. Não é por um culto do corpo, por um desejo excessivo de ficar saudável, né? Por um desejo de viver mais. Não. É para que as operações da minha alma possam funcionar de maneira melhor. Entende? E qual que é o fim da alma? Né? Para que serve a existência da mente da alma humana? Ela existe, e aqui, isso aqui é um trabalho longo para a gente demonstrar isso, que vai exigir outras aulas, mas basicamente a gente pode determinar o seguinte: se aquilo que há de principal no ser humano, né, é a sua alma, e aquilo que há de principal na alma humana é a inteligência, é a razão, levar a inteligência, a razão humana, até o limite da sua perfeição, deve ser o fim do ser humano. Consegue entender isso? Sim. Por exemplo, todas as coisas têm uma essência. Esse celular aqui, ele tem uma essência. E a essência dele dá a finalidade dele. Ele é um celular. E como celular, por ser celular, a pessoa que o imaginou, a pessoa que projetou esse celular, ou projetou para um fim.
Se ela tivesse projetado esse objeto para outro fim, ele não seria celular. Por exemplo, a pessoa cria esse objeto aqui para que ele sirva de tábua de apoio para eu colocar certas coisas. Por exemplo, essa balinha. Então, quer dizer, esse objeto aqui que essa pessoa criou não é um celular. É uma tábua de apoio, porque a finalidade desse objeto é apoiar as coisas. Por que eu posso dizer que esse objeto que está na minha mão é um celular? Porque ele tem uma finalidade própria, que foi dada a ele pela pessoa que o inventou. Qual que é a finalidade de um celular? É fazer ligação. Certo? Isso significa o seguinte, que o celular mais perfeito que existe é aquele que realiza de maneira mais plena, a sua função, o seu fim, de fazer ligação. Consegue compreender isso com o celular? Então, a mesma coisa com o ser humano. Se eu olho para o ser humano e vejo que aquilo que ele tem de principal, de mais nobre, e portanto deve ser o seu fim, é a sua razão, a sua inteligência, o que eu poderia chamar de um ser humano perfeito? O que é uma pessoa perfeita? Porque vocês conseguem ver, eu olho para essa criança e vejo que ela não é perfeita, você também não é. Se um dia eu chegasse e falasse, eu quero ser perfeito, eu quero pegar as minhas potencialidades e levar até o limite da perfeição. O que é isso? O que eu deveria realizar? Qual que é o fim em que eu deveria atingir? É a perfeição de quê? Do meu corpo, ficar um cara bombado? Não. Uma perfeição da minha memória, que lembra tudo? Não. É uma perfeição da inteligência, porque a inteligência e a vontade são aquilo que há de principal no ser humano. E, portanto, dão o seu fim. Renner, alguém já entendeu isso? Já sacou isso? E, de repente, quis fazer esse itinerário de ficar um cara perfeito? Já. Os filósofos gregos, eles entenderam que isso era a finalidade, o fim último do ser humano. E inventaram um jeito, descobriram um jeito. Né? Se for invenção no sentido antigo, significa descobrir. Um jeito de chegar até esse fim, que é a perfeição humana. Qual que é o nome que esses filósofos deram para o que eles chamaram de perfeição humana? Chamaram de contemplação natural. E olha que interessante, eu vou ter que só resumir aqui, porque esse assunto a gente tem que ver depois. Contemplação natural significa o seguinte, eu desenvolver a minha inteligência até o ponto de conseguir, de alguma maneira, enxergar Deus com a minha inteligência. Intuir uma noção de quem é Deus. Tocar Deus com a minha inteligência. Foi daí, então, que eles descreveram que Deus era eterno, imóvel, imutável. Então, eles chegaram a participar, de alguma maneira, daquilo que Deus faz. Os filósofos. Estão entendendo isso? Então, olha só. Se a gente pudesse dizer assim, Renner, qual que é, então, a antropovisão dos filósofos gregos, de Aristóteles, por exemplo? É essa, de que o ser humano é um corpo e uma alma, de que o que há de principal na alma é a inteligência e a vontade, e de que o cume da perfeição do ser humano, seu fim último, é a contemplação natural. Então, se a gente perguntasse assim, para Aristóteles e os filósofos gregos, no que consiste a verdadeira educação do ser humano? Consiste em pegar o ser humano e levá-lo das suas potencialidades até a contemplação natural. Tá claro isso? Tá. Só que agora a gente dá um passo a mais. O seguinte passo, de que o batismo introduziu no ser humano um elemento novo, que é o que eu chamei aqui de espírito. Então o ser humano agora não é mais só corpo e alma com as suas faculdades naturais. O ser humano agora tem uma outra vida.
que é a vida do batismo, né? A vida da graça, a vida sobrenatural, a vida eterna começada, a vida divina em nós. O que ela é, de alguma maneira, o meio que Deus usou para fazer com que a sua vida trinitária de amor se adequasse à minha vida natural, da minha alma, de maneira que pela operação da minha alma, das minhas faculdades da alma, eu pudesse então crescer nessa vida da graça, nessa vida do Espírito. Entenderam isso? Renner, se o corpo tem as suas potencialidades de operação, que são sentidos, se a alma tem as suas potencialidades de operação, que são a inteligência, a vontade, a memória, as paixões, o espírito também tem potencialidades de operação, ou seja, para fazer a alma ficar perfeita, eu tenho que desenvolver a minha inteligência até o seu limite. E para fazer o espírito ficar perfeito, o que eu tenho que fazer? Primeiro, o que é um espírito perfeito? Existem pessoas na história humana que desenvolveram o espírito até a perfeição? Sim, quem são? São os santos. Um santo não é a pessoa que pegou as suas potências naturais e desenvolveu até a contemplação natural. Mas é alguém que pegou as suas potências espirituais e desenvolveu elas a tal ponto que elas chegaram numa coisa chamada matrimônio espiritual, que é quando a alma, então, vai ter um casamento com Deus. Do mesmo jeito que na Trindade há um casamento entre o Pai e o Filho. Olha que interessante. É a plena filiação divina. É a plena posse daquela semente que me foi dada no batismo. Quais são essas potencialidades do Espírito que a pessoa tem que desenvolver para que ela então se torne perfeita espiritualmente e não só naturalmente? Essas potencialidades são aquilo que nós chamamos de virtudes infusas, teologais e morais, fé, esperança e caridade, todas as virtudes morais, e os dons do Espírito Santo. Basicamente é isso. Na medida em que eu ajo pela fé, pela esperança, pela caridade, né? E pelas virtudes infusas, e os dons do Espírito Santo vêm somar com isso, vão fazendo crescer em mim o amor de Deus, e este amor de Deus me tornará perfeito espiritualmente. Estão entendendo isso? Sim. Renner, qual que é o mapa, o caminho pelo qual ele desenvolve a alma até a contemplação natural, que a gente desenvolve as potências das virtudes e dons até o matrimônio espiritual? Bom, esse aí já é o terceiro princípio. Nós vamos falar em outra ocasião. Nós estamos aqui no primeiro. Então, vocês estão entendendo a coerência do que eu estou falando aqui? Sim? Então, veja só. E aqui eu já estou encerrando, tá? Até porque minha voz já está indo para o espaço. E se eu quisesse... Eu preciso mais um pouquinho de água só. Numa outra ocasião, nós vamos ver, então, o princípio 2, que foram as pessoas que conseguiram chegar lá na contemplação natural. E o 3, que é qual que é o mapa que elas deram. Nós temos que entender tudo isso. E depois, as pessoas que chegaram na contemplação infusa, o matrimônio espiritual, sétima morada, e que deram um mapa pra gente para chegar lá. Que aqui eu já adianto. Os da filosofia são os filósofos gregos e São Tomás de Aquino, né? E vários outros filósofos cristãos. E o do cristianismo, nada mais, nada menos que o próprio Jesus Cristo, que
foi aquele que ele não só chegou no matrimônio espiritual, como ele era o próprio Deus. E que deu pra gente um mapa de como é que faz para chegar lá, que ele veio para isso. Ele veio para ensinar como é que faz para chegar lá. Mas então, aqui a gente vê os princípios que a gente tem que levar em conta para depois estudar essas coisas. O primeiro princípio é esse: a antropovisão do homem, de que ele é corpo, alma e espírito. E aí o que acontece? A coisa mais importante que a gente tem que fazer agora, e eu já encerrei o ponto que eu queria falar, hoje era isso, é essa questão do primeiro princípio, da antropovisão. A coisa mais importante que a gente tem que fazer agora, por enquanto, é entender esses princípios, entender o caminho que a gente tem que percorrer para chegar ao fim e começar a aplicar isso na gente, né? Tem responsabilidade de aplicar nos outros, tem que ir fazendo a coisa ao mesmo tempo. Quer dizer, eu tenho que aplicar em mim e já tentando ir aplicar nos outros. Porque o que acontece? A grande questão, e que eu estou dando um salto, é que esse tipo de educação que eu estou colocando aqui, que é uma educação que visa chegar à perfeição natural e sobrenatural do ser humano, não é uma educação que se dá a partir de acúmulo de informações. É que a gente fez. Isso. Quer dizer, não é que eu tenho que saber um monte de coisas, e repetir essas coisas para os meus filhos, para os meus alunos, para as pessoas que querem aprender comigo. Sabe por quê? Senão, o que vai acontecer? Nós vamos abrir uma escola católica, ou, sei lá, a gente vai ensinar nossos filhos, as pessoas que a gente ama, e nós vamos doutrinar elas. Eu educo a criança assim, ensino para ela todo o catecismo, a Bíblia. Quando ela vai para o colégio e escuta o professor marxista falar para ela, ela vai falar assim: mãe, pai, você me ensinou tudo isso aí, mas o negócio é o seguinte, essa é a sua opinião. A opinião do meu professor eu achei melhor. Vou aderir a dele. Qual foi o problema aqui? O problema é que nós não realizamos, de fato, essa educação cristã, filosófica em nós, e a gente não aprendeu a realizar isso no outro. Porque não é adquirir informação e replicar. A grande questão, e isso é assunto para outro momento, é nós aprendermos e aqui, que é o centro, né? Que eu tenho que falar. É que a educação filosófica e espiritual é uma busca da verdade. Isso soa assim, hoje soa meio eterno. O que é isso? É ler um negócio que é verdade? Não. É fazer uma experiência interior, intelectual, da alma, da verdade. Todo mundo aqui deve ter coisas dentro de você que você tem certeza absoluta, né? Se chegar, sei lá, por exemplo, você ama o seu filho, vocês amam o filho de vocês, vocês têm experiência disso. Vocês olham para dentro da alma de vocês e falam assim: eu amo mesmo meu filho. Se chegar alguém falando assim: não, porque eu estudei, eu tenho uma doutrina aqui que diz que você não ama seu filho, você vai rir e falar: filho, você pode jogar a biblioteca inteira em cima de mim, que eu sei que eu amo meu filho, porque eu olho para dentro de mim e eu vejo isso. Não tem esse negócio, né? De você falar: não, mas eu estudei em Harvard, em Frankfurt, e eu tenho aqui a explicação de que é mentira, você não ama seu filho. Você está falando a bobrinha, porque eu sei que eu amo. A educação cristã, filosófica, católica, ela é uma educação que busca uma experiência interior da verdade. E cuja pedagogia é o quê? É fazer com que essas crianças, com que as pessoas que dependem de mim, façam essa mesma experiência. É conduzir elas à mesma experiência que eu tenho. Estão entendendo como isso muda tudo? Santo Tomás de Aquino diz que não tem força maior que move o ser humano
do que a verdade. Significa o seguinte: se você educa uma criança dessa para conhecer a verdade e para ter noção de como é que se faz essa experiência da verdade, você pode jogar lá na universidade do capeta, que ela não vai se corromper. Ela vai olhar para si mesma e vai, não, eu sei que é assim. Ela pode até se corromper exteriormente ali, mas na alma dela ela nunca vai esquecer de que aquilo é a verdade. É isso que a gente tem que proporcionar para as pessoas. É essa experiência que criou a igreja. É essa experiência que fez com que a igreja ela colonizasse a terra e a nossa sociedade surgisse, a nossa civilização. Então, voltar à educação cristã, criar escolas católicas, querer educar os filhos em casa, não vai funcionar se primeiro a gente não fizer experiência com a verdade e tivermos pessoas que ensinem as outras a fazerem essa mesma experiência. Entende? Sabe? Criou um colégio católico, beleza, tem 30 professores ali que são católicos. Mas se nenhum deles tem experiência com a verdade dentro de si, não tem intimidade com o processo de alcançar a verdade, e não sabe levar e conduzir os alunos a isso, não vai adiantar. Vai ser uma mera questão de opinião. Entendeu? Gente, são as crianças aqui, vocês que estão nos assistindo. Vem cá, dá um tchauzinho aqui. Dá um tchauzinho. Fala oi. Aqui, ó, mais aqui. Olha lá na câmera. Falou. Isso. Bom, então é isso. É o seguinte, então vamos divulgar o nosso trabalho no Instituto, né? Vocês, então... Pode pegar. Reforcem a vida de oração de vocês. Continuem estudando. Quem quiser tarefa de casa, quem gosta de tarefa, né? Por favor, já adquira e vá lendo esse livrinho que é fininho, do Papa Pio XI, a encíclica Divini Vius Maris, tá? Sobre a educação cristã. Ele vai falar da educação cristã no contexto do Estado, da família e da igreja. Vamos fazer uma... Tá. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? E aí, na próxima semana, creio eu, a gente continua. E tá, a gente marca então a data para continuarmos sobre os princípios da educação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.